Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Antes da gente abrir o texto, a gente estava cantando sobre fé, e biblicamente só existe duas formas de Deus gerar fé no nosso coração. A primeira é que está escrito em Romanos capítulo 10, no versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, a fé, ela não vai habitar num coração que não medita na palavra do Senhor. Então, muitas pessoas, elas tentam forçar, para que a fé aconteça, mas a fé, ela vem do ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é que gera fé em nós. E a segunda coisa é que a fé, ela é um teste, um teste da seguinte forma. Em Tiago vai dizer, por exemplo, que Jó foi um homem de muita fé, porque ele teve paciência passando por muitos sofrimentos. O texto diz que ele perdeu 10 filhos, ele ficou doente, ele perdeu também a riqueza que ele tinha naquela época, mas mesmo assim ele não blasfemou contra Deus, ele não duvidou de Deus, ele continuou acreditando, mesmo com as situações dando errado. Então, fé é isso, é quando tudo dá errado, mas eu continuo dizendo, glória a Deus, Deus sabe o que está fazendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu digo, glória a Deus, porque eu sei que Deus não perdeu o controle de nenhum detalhe. É quando a gente passa por situações difíceis, mas continua dizendo, Deus é soberano e Ele cuida de cada detalhe na minha vida. Então, quando tudo estiver difícil, a coisa mais importante que eu e você temos que fazer é dizer, Deus, seja louvado, eu não entendo, mas eu vou ficar do seu lado porque o Senhor é o Rei soberano. Amém? Então, deixe com que a sua fé cresça dessa forma. Não deixe que os momentos difíceis façam com que você prove a sua pequena fé. O apóstolo Pedro, Jesus chamou ele de um homem de pequena fé, e quando ele foi andar sobre as águas, Jesus disse, vem, eu vou te ajudar. A fé dele foi pequena, porque ele olhou para a tempestade, ele olhou para a turbulência e começou a afundar. Então, se a gente passar por momentos difíceis na nossa vida e a gente começar a duvidar de Deus, prova que a nossa fé ela não estava firme no Senhor. Pode confiar em Deus, Ele não vai soltar a sua mão quando você estiver em dificuldades. Se você está com a sua Bíblia, abra, por favor, em Êxodo. Êxodo capítulo 20, é só um verso. É o verso número 15. Vamos ler, diz assim, verso 15, Êxodo 20, verso 15. Está escrito, não furtarás. Só isso, não furtarás. A gente vai ver que tem muita coisa por trás aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, perdoe os nossos pecados, permita que a nossa adoração seja aceita, fale aos nossos corações, abençoe este culto, ó Deus, que o Espírito Santo se faça presente, que o Senhor, ó Deus, aumente a nossa fé pelo ouvir da Tua palavra. Que o Senhor abençoe as crianças, que elas aprendam também. Que o Senhor abençoe aqueles que não estão aqui. Abençoe as nossas famílias, ó Deus, que eles possam ter o coração convertido pela Tua palavra. Não há outro caminho nessa vida a não ser crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E nós estamos aqui por causa disso, porque Jesus é o amor maior da nossa vida. Obrigado pelos textos sagrados, onde nós podemos nos conectar contigo, saber quem é o Senhor. Obrigado pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, deixa eu contextualizar de novo para vocês, porque aqui a gente está nos 10 mandamentos, E o mandamento não furtarás é o 8º mandamento. Então a gente já está na reta final. Só que eu queria te lembrar que Moisés foi quem recebeu esses mandamentos, no Monte Sinai. Então, o povo de Israel tinha saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho,
e eles tinham ido para o deserto, e o Monte Sinai fica no deserto. E Moisés já conhecia o Monte Sinai, porque Deus tinha falado com ele no Monte Sinai, não é? Porque aquela vez que ele viu a sarça ardente, né, que era um arbusto, uma pequena árvore pegando fogo, e Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Deus falou com ele ali, era na ponta... Por que tem alguma coisa aqui, amor? Beija aqui para ver se sai. Então, ele conhecia o lugar lá e tal, Deus tinha falado com ele, e beleza. E agora ele levou o povo para o pé do Monte Sinai, e ele subiu para fazer um jejum de 40 dias, e Deus dá para ele as tábuas da lei. O texto vai dizer que o próprio Deus foi quem... Tem alguma coisa errada mesmo, viu? Deus deu para ele as tábuas da lei. Nas tábuas da lei tinham os 10 mandamentos, mas não só isso. Nas tábuas da lei tinham 613 mandamentos. Esses mandamentos eles estão espalhados aqui pelos livros que Moisés escreveu. Deuteronômio, Levítico, aqui mesmo no livro também de Êxodo. Então, nós temos 613 mandamentos. É por isso que às vezes a gente pega um verso aqui e fala: poxa, isso aqui é tão simples como o mandamento 7, não adulterarás. Mandamento 8, não furtarás. Parece simples, mas Deus posicionou tudo aquilo ali, não é? E fez com que Moisés escrevesse essas coisas. Por exemplo, eu ensinei aqui que o mandamento que está escrito não matarás, né, a tradução real dele é não cometa assassinato, que é não mate alguém que seja inocente. Agora, você vai ver, por exemplo, em Êxodo capítulo 22, que se você estiver numa situação onde você mata alguém em legítima defesa, você não quebrou o mandamento, você não assassinou. Você simplesmente, não é, em legítima defesa, matou uma pessoa, mas não quebrou o mandamento. E aí eu até falei que hoje em dia, né, tem muito cristão que é a cabeça pequena, que acha que uma pessoa que é cristã não pode ser policial, trabalhar no exército e por aí vai, né? Se um policial está defendendo um civil, um homem, uma mulher de bem, e ele vai lá e de alguma forma, numa troca de tiro, ele mata bandido, ele tá matando para a glória de Deus. É assim que funciona. No passado, você sabe o que os homens faziam, né? Os pregadores, os pastores que pastoreavam em vilarejos, né? Eles andavam armados no púlpito. Por quê? Porque quando os caras vinham roubar as cidades, eles iam onde estava todo mundo reunido. Então vinham os forasteiros roubarem, eles entravam na igreja e para roubar todo mundo. Quem defendia era o pastor sacava a arma e metia bala. Por isso que tem a frase de um puritano antigo, puritanos são os pastores do século XVIII e XIX, um puritano que ele diz assim, né, confie em Deus, mas mantenha a pólvora, né, seca. Fica com a pólvora seca pronta aí, porque se vir pode meter bala. Então, a gente não pode ser tão espiritualista em achar que nós devemos, o Senhor vai me proteger de tudo, e sei lá o quê, e sei lá o quê. Não, as pessoas elas devem entender que nós temos os nossos deveres, né, e isso precisa ser conservado. Bom, esse mandamento aqui, por exemplo, não furtarás, o que está por detrás dele? Está por detrás dele que Deus, ele conserva, ou ele diz que é santo, a questão da propriedade privada. Ou Deus, ele é favorável às pessoas obterem riqueza, obterem terras, obterem lugares e essas pessoas não serem, não é, assaltadas por causa disso. Entende? Vou mostrar para você só uma coisinha, não é? Se você pega, por exemplo, o MST, que começa a invadir terra por aí, fazer esses escândalos que eles fazem, né, em fazendas, em sítios de pessoas, né, que possuem essa terra, esse povo é anticristão. Esse povo desonra e quebra o 8º mandamento, que é o de não furtar.
Deus sempre estabeleceu que o homem deveria, sim, honrar, valorizar a propriedade privada. Ninguém deveria tomar do outro propriedade dessa forma. Acabe, que foi um mau rei de Israel, ele morava no palácio, do lado do palácio tinha um cara que chamava Nabal, né? E ele era dono da terra. Acabe queria a terra, só que ele era frouxo, falou para a mulher dele lá, Jezabel foi lá, mandou matar Nabal e roubou a terra dele. E a Bíblia diz que Deus colocou uma pesada punição sobre Acabe, né? Inclusive ele e a esposa dele vão morrer de formas trágicas, porque eram homem e mulher de Deus, homem e mulher que não eram de Deus, eram ímpios. Deus então castigou um casal de rei e rainha, porque desrespeitaram a propriedade privada. Eu não sei se você sabe dessa história, talvez você saiba, mas Goiânia, né, foi fundada em 1933, né, por Pedro Ludovico Teixeira. Só que nessa época, né, quando Goiânia estava sendo fundada, ninguém queria vir para Goiânia. Todo mundo ia para São Paulo, para o Rio de Janeiro e para Minas Gerais. E aí o que Pedro Ludovico Teixeira fez? Ele resolveu criar Goiânia, né, para ser a nova capital de Goiás, tirar a capital lá de Goiás Velho, que era uma cidade bem pequena, e trazer para Goiânia. E o que ele fez? Ele cumpriu a promessa de que as pessoas que viessem, então, para Goiânia, para a capital, ele ia pagar 4 vezes mais o salário mínimo da época ali, de 1933. E ele veio e pagava. E as pessoas começaram a construir casas. E é tão interessante que a construtora que veio para Goiânia e começou a construir muitas casas que essas pessoas pagavam, porque elas tinham mais dinheiro, elas ganhavam mais por esse auxílio do homem que fundou Goiânia, né? Era uma construtora chamada Coimbra Bueno, né? E é por isso que se tem aqui em Goiânia o setor Coimbra e o setor Bueno, que é oriundo, né, dessa construtora que fez. Então, assim, os primeiros bairros de Goiânia mesmo, o setor Coimbra e o setor Bueno. Campinas existia, mas não era uma cidade em si, né? Mas ela foi incorporada à Goiânia. Então você vê que essas pessoas que vieram para Goiânia, elas vieram atrás do quê? De propriedade privada, elas vieram comprar a sua terra, né? E muitos que vieram nessa época compraram um monte de coisa em bons lugares e a família desfruta até hoje disso, né? As pessoas que vieram para Goiânia mais cedo, aí na década de 30, 40, até a década de 60, hoje em dia elas têm muito patrimônio aqui em Goiânia. Então, eu estou dizendo isso só para a gente entender que esse desejo do ser humano de possuir terras, de possuir propriedades, é um desejo que vem de Deus, tá? E Deus é contra os que furtam isso. Deus é contra os que fazem isso de forma errada. Uma coisa que a gente tem que entender é que nesse mandamento aqui que está escrito não furtarás, existe uma gama bem maior de proibições, como por exemplo, não é só não furtar, é também não roubar. A gente sabe a diferença, né? Furtar é quando uma pessoa vai lá e pega alguma coisa sem a outra pessoa saber. Por exemplo, tipo criança entra no supermercado, rouba as balinhas, rouba chiclete, põe no bolso e vaza. Ela cometeu um furto, né? Aí um roubo geralmente é feito por uma pessoa que vem, a mão armada, toma de você o carro, toma de você o que você tiver na carteira, e por aí vai. Esse mandamento aqui, então, ele é contra o roubo, ele é contra o furto, porque isso é você tirar da pessoa aquilo que ela conquistou. Então, tem uma gama muito grande. Então, esse 8º mandamento, ele vai proteger o nosso trabalho. Da mesma forma que o mandamento que diz não matarás protege a nossa vida, o mandamento não adulterarás protege o nosso casamento, o mandamento não furtarás protege o quê? O fruto do nosso trabalho, as bênçãos que Deus nos dá como recompensa pelo que a gente trabalhou e conseguiu comprar, adquirir e investir. É por isso que, olha, não tem como uma pessoa ser cristã, acreditar na lei de Deus, acreditar nos 10 mandamentos
e ao mesmo tempo, por exemplo, acreditar que o comunismo é uma coisa que é cristã. O que o comunismo fez? Né? Em todos os lugares que ele se instalou, na Rússia com Stalin, né? na China com Mao Tse Tung, eles sempre fizeram o quê? As pessoas, cada uma tinha suas terras, onde elas plantavam, moravam, viviam. O governo chegou e disse assim, nós vamos pegar tudo. Tudo pertence ao governo. E agora nós vamos redistribuir para todo mundo ficar com o tamanho de terra igual. Aí o que o governo fazia? Pegava a propriedade de todo mundo, na hora de distribuir, não distribuía para ninguém, né? A população se tornava pobre, o governo dizia, a terra toda pertence a nós. Nós, o governo, é que vamos controlar as terras, vocês vão plantar. E de tudo que vocês plantar para vocês comer, 50% vocês vão pagar de imposto e 50% vocês vão ficar para vocês. Isso é um governo comunista, entendeu? Ele arranca da sua mão, né, e ainda faz você pagar imposto. Só um exemplo. Tem gente que até hoje assim, não entende a questão, por exemplo, de carteira assinada. Olha, uma pessoa hoje, assim, se valoriza muito, e as pessoas mais antigas, da idade do meu pai, da minha mãe, de 60 anos para cima, carteira assinada é como se fosse uma coisa assim, sagrada, né? Não, uma pessoa que trabalha de carteira assinada. Mas veja bem, o que é uma pessoa trabalhar de carteira assinada? O governo vai lá e pega dessa pessoa 22 ou mais por cento do seu salário, para dizer assim, ó, eu estou guardando para você o seu dinheiro, para quando você ficar velho, você poder receber de mim aquilo que você produziu. Tem lógica um trem desse? Por que você ou eu não poderíamos trabalhar, pegar os 100% do nosso salário e a gente poder, por exemplo, guardar 20% todo mês e nós fazermos a nossa própria poupança? Você conseguiu entender? Então, o governo ele faz isso. Ele tira das nossas mãos aquilo que nós conquistamos com o nosso suor. E é o que a Bíblia vai dizer, não é? Que o ser humano deve comer do seu próprio trabalho, do seu próprio suor. Então, a gente precisa parar com tais ideias, não é? Que foram infiltradas, enraizadas aqui dentro de nós. Olha, a grande diferença, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos é que nos Estados Unidos, quando os ingleses começaram a migrar para lá, né, eles migraram debaixo de um entendimento de que as pessoas precisavam trabalhar para conquistar. Né? A maioria dos ingleses eles eram protestantes e não católicos. Os católicos têm uma outra filosofia de trabalho, entende? Os protestantes não. Então, quando os protestantes chegaram na América, nos Estados Unidos, né, eles sabiam que o negócio tinha que trabalhar bastante, né? E era um trabalho individual. Então não tinha esse negócio de eu vou trabalhar, vou dividir com o Estado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O cara trabalhava, conquistava e isso aí ficava para ele. Esse tipo de mentalidade fez os Estados Unidos crescer, porque fez as pessoas trabalharem de forma séria. As pessoas trabalharam muito e elas construíram o quê? Um país forte. Construíram estados fortes e no final virou, né, uma nação muito poderosa por causa da noção de que a individualidade do trabalho e que o resultado desse trabalho deve ser nosso. Né? Então, você vai nos Estados Unidos, por exemplo, esse negócio de aposentadoria, não tem essa parada, né? Ah, o governo vai te aposentar. Não, você trabalha, com o mérito do seu trabalho você pega o dinheiro, você vai pagar imposto, tem imposto, tudo bem, isso a gente sabe, mas você se vira com o que você ganha. Né? Então é diferente a mentalidade. Então a gente vê a diferença do Brasil para os Estados Unidos, que são dois países grandes, que tem pouca diferença de idade em tempo que foram descobertos, né? Tanto a América por Colombo, como aqui no Brasil, Pedro Álvares Cabral, pouco tempo, mas a mentalidade é tão diferente que o nosso país é pobre e os Estados Unidos é a maior potência do mundo. E a gente está do mesmo lado do mapa, nós somos a América, né? Eles estão na América do Norte, nós na do Sul, mas basicamente nós fomos descobertos na mesma época e a pobreza danada é aqui, ó, tá na cabeça.
A pobreza vem aqui da cabeça, da mentalidade. E é isso que acontece, essa mentalidade que não faz o indivíduo buscar, trabalhar para si, para conquista pessoal, faz com que o cidadão comece a trabalhar. O que eu estou querendo dizer? Quando você trabalha para você, eu não estou falando trabalhar para você no sentido de você ser o seu patrão. Estou falando assim, quando você trabalha para você e você pode mexer no seu dinheiro, e não o governo dominar praticamente 50% do seu salário, né? Você começa a trabalhar com mais empenho, com mais dedicação. Agora você vem num país como o nosso aqui, que tem um salário mínimo de 1.000 e pouco, né? O que acontece? As pessoas, elas são desleixadas. Olha, quem tem algum tipo de comércio, trabalhar uma pessoa para ganhar um salário mínimo é uma luta. Porque essas pessoas, o quê? Corpo mole, não querem trabalhar. É uma luta lascada contratar uma pessoa. Por exemplo, a gente sabe que tem a Oi, a Claro, a TIM, aqueles call centers lá, né? É uma roda tão grande que entra e sai mais gente do que na Universal. Já viu? A pessoa entra para trabalhar num dia, 2 semanas já está fora. É uma confusão lascada. Então, assim, é uma falta de preparação e o nosso país não vai para frente muito por causa disso, por causa da quebra do 8º mandamento. Então, a sabedoria de Deus ela está presente nas Escrituras. Então, algumas coisas que eu posso dizer que são também a quebra do 8º mandamento. Paulo vai falar para Timóteo, por exemplo, que o tráfico de seres humanos é uma quebra do mandamento. E eu falei para vocês aqui, olha, o tráfico de pessoas aqui no Brasil é muito alto, muito alto. O número de pessoas que pegam mulheres para serem prostitutas na Europa, o número de pessoas que pegam crianças para serem prostitutas em regiões dos Estados Unidos, né? Então eu até falei, os lugares que mais se raptam pessoas, sequestram pessoas, Brasil, Colômbia, aí você vai ali para o leste europeu, né, onde tem as mulheres que são loiras, aí você vai na África, onde tem as mulheres que são negras, e aí então eles formam, né, um conjunto de todas as etnias, né, para colocar essas mulheres para trabalhar como escravas sexuais, e isso é uma das coisas que mais dá dinheiro no mundo hoje em dia. Eu até estava citando isso aqui, né, no domingo. Então, o tráfico de pessoas, o dinheiro que existe dentro disso é uma potência gigante. Ninguém consegue acabar com isso. Tem um monte de gente poderosa que trabalha em coisas poderosas e não consegue chegar nem perto disso, porque é uma coisa perigosíssima com pessoas muito ricas, não é? Outra coisa que é a quebra desse mandamento é a transação fraudulenta, não é? Por exemplo, uma pessoa vender alguma coisa que está estragada. Por si só, a situação é estragada. Eu lembro de uma vez um rapaz que eu fui comprar um celular dele e tal, aí eu olhei ali, quando a gente vai olhar celular, comprando celular seminovo, a gente olha, tal, testa, liga a câmera e tal, olhava lá digital na época e tava beleza. Aí eu fui para casa, só que o celular ainda não pegava o chip. E eu ligava pro cara e falava, tô com problema aqui no seu celular e tal, esse celular não tá prestando. E aí, não, isso aí agora é problema seu, você que deve ter estragado. Ele falou, tô com o celular tem 2 horas, cara. Né? E aí conversando, o cara enrolando até sair fora. Eu falei pro Angélica, não, é assumir o prejuízo. Tem vagabundo e malandro para tudo quanto é coisa. Mas essa gente vai pagar. Porque quem mexe com esses tipos de coisa fraudulenta, sabe? Quem vive simplesmente para lucrar em cima de coisas nesse sentido, né? Essas pessoas elas vão ser pegas por Deus, elas estão quebrando o 8º mandamento e é uma coisa que a gente deve fugir disso, né? Fugir. Então, às vezes as pessoas vendem o trem quando está arregaçado. Tipo, um cara quer passar um carro para frente, o carro está arregaçado e mesmo assim ele vai passar. E quer passar ainda por um valor lá que não é o valor que deve ser passado, né? Então, a gente precisa pensar muito sobre essas coisas, porque são coisas que fazem parte do nosso dia a dia.
a gente está sempre vendendo um celular, trocando de carro, alguma coisa assim, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar nessa pilha toda aí, que é uma quebra do mandamento, né? Então, contratos injustos, por exemplo, extorsão, né? Extorquir pessoas, pegar empréstimos e não devolver. Tem gente que pega empréstimo, sabe que não vai ter como devolver. Isso é roubo, isso é furto, tá? Então, é óbvio que a gente sabe que existem momentos na nossa vida que a gente vai precisar pegar empréstimo. Mas quando você pega, sabendo que não vai pagar, isso ele é um roubo. Então, nós somos chamados para não roubar, nós somos chamados por Deus para não roubar no nome de Deus. Tem gente que rouba no nome de Deus, usa o nome de Deus, né, para se aproveitar disso e roubar pessoas, né? Roubar a pureza do coração das pessoas, usar as pessoas em nome de Deus, e tudo isso é uma coisa muito séria que a gente deve sair fora. Só algumas coisas aqui, antes da gente entrar aqui nessa parte final, que a questão da fraudulência, do furto, do roubo, ele está muito mais entranhado dentro da nossa sociedade do que a gente pode imaginar. Está desde, por exemplo, um supermercado que vai vender tipo uma bandeja de 1 quilo de frango, mas tem 400 gramas de gelo ali dentro, né? Até outras coisas que você, sabe, pode nem pensar. Igual a gente viu esses dias aí o Carrefour, né? O cara abastecendo lá, e na verdade não estava saindo era nada de dentro da bomba, né? E o Carrefour já tem problema com esses trens, já tem tempo, né? A gasolina é mais barata lá, não é à toa. Você vai trocar um óleo do carro lá, é mais barato. Então assim, cheio de rolo, cheio de coisas sem pontos, sabe, que não se conectam. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de malandragem. E olha, é engraçado, né, que esse tal de jeitinho brasileiro seja brasileiro, porque as nossas leis, como eu disse, a nossa forma de enxergar a vida, o trabalho, tudo isso faz com que a gente pense que nós somos inteligentes quando nós conseguimos passar alguém de certa forma para trás, seja no muito ou seja no pouco, seja com quantidade de dinheiro alta ou seja quantidade baixa. E por isso eu preciso te dizer até uma coisa, existem, olha, presta bem atenção para você não confundir. Eu sei que vão existir momentos em, por exemplo, vai ter um casal que está separando, vai estar vendendo um apartamento, e o apartamento vai estar sendo vendido abaixo do preço, e você vai comprar, porque é uma boa oportunidade. Beleza, isso é a vida, cara, entendeu? Ninguém está falando que isso é pecado. Agora tem gente que vive de matar nego que está com um cachorro a grito aí, né? Então a pessoa, ela vive para explorar pessoas que estão em situação de vida ou morte, de desespero e coisas nesse sentido. Aí é problema, porque nós estamos falando de um estilo de vida de ganhar dinheiro que é aproveitar, né, as fraquezas, as fragilidades, as dores do ser humano. Aí é problema. Então, viver disso, isso não é trabalho, gente, tá? Isso aí é pecado. Agora, como eu disse, vai acontecer ocasiões em que sim, vão aparecer uma oportunidade e você pode, tá, mas isso não é a sua vida. Isso é simplesmente uma oportunidade. Mas viver dessa forma não é o que Deus nos chama para ter. Então, a gente precisa orar muito a Deus para que Deus nos dê a graça de não roubar. E você sabe que a Bíblia fala que nós muitas vezes roubamos a Deus, né? Quando o profeta Malaquias escreveu a sua carta, ele escreve dizendo para os judeus da seguinte forma, ele diz assim para os judeus, olha, vocês não estão cuidando do meu templo. Deus dizendo lá no capítulo 3 de Malaquias. Aí Deus vai lá e diz assim para o povo, vocês têm me roubado. O povo responde, nós? Como que a gente rouba ao Senhor? Aí Deus diz assim, vocês me roubam quando vocês não entregam os seus dízimos e as suas ofertas. Ou
vocês não cuidam da minha casa. E aí Deus vai lá e diz assim, trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que seja, né, aberta as janelas dos céus e assim Deus derrame bênçãos sem medidas sobre vós. Então, a verdade é que existem esses tipos de coisa, não é? A Bíblia diz, por exemplo, que quem abençoa o pobre empresta ao Senhor. Então, a nossa vida não é feita somente de investimentos humanos que a gente tem retorno que é feito através de moeda humana. Nós somos chamados para ajudar pessoas, nós somos chamados para fazer a obra de Deus, para ajudar na obra de Deus. Nós somos chamados para fazer, então, coisas que estão além somente do que a gente faz no sentido de, como é que eu posso dizer? Você faz alguma coisa esperando receber outra, né? Investimento. A nossa vida não é só investimento, não é só usar o dinheiro para investir, para ter mais, né? A nossa vida também é abençoar o próximo, como a palavra de Deus diz. Então, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que o Senhor nos chama para não furtar, para não roubar. Deus nos chama para ser contra isso. Deus nos chama para denunciar isso. Então, se de alguma forma, na sua vida, no seu trabalho, em algum lugar, você sabe de alguém que rouba, que furta, o meu papel e o seu é denúncia. Denúncia. A Bíblia diz que aquele que não denuncia, né, mesmo sabendo do que está acontecendo, é cúmplice. Simples. Faz parte do mesmo pecado daquele que rouba. Ah, mas não é a mesma coisa, não é eu que estou colocando a mão. Conivência também é pecado, né? Eu só estou omitindo a situação. Não. Em caso de roubo, a gente está falando da quebra de um mandamento. As pessoas ralam, gente, para comprar as coisas. Sabe? Vamos falar claramente? Por que a gente odeia esse governo que tá mandando no Brasil hoje em dia? Porque você pega o presidente da República, o Lula, que dá uma entrevista e diz assim, eu não aguento mais ver esses jovens indo para a cadeia só porque roubou um celular. Como é que você trata uma coisa dessa? Gente, a gente rala para comprar um celular. Você e eu, a gente trabalha. Aí o governo diz assim, eu não quero que crianças ou adolescentes vão para a cadeia porque roubou o celular. Gente, roubo é crime. E crime tem que levar à cadeia. Não interessa se o jovem roubou porque era o desejo dele ter o celular, certo? Nós somos a favor da propriedade privada, nós somos a favor de que crimes sejam punidos. E é por isso que não tem acordo entre a igreja e esse governo, não tem acordo entre a igreja, né, e o comunismo. Entende isso? Então você vai notar que essas pessoas que estão envolvidas com esse tipo de pensamento, elas são todas a favor desse tipo de coisa, né? Então eu encerro dizendo que hoje em dia, né, ser bandido vale a pena nesse país nosso. O cara vai lá, rouba, não precisa trabalhar, porque na lei de Israel se roubar, você devolve o que roubou e ainda vai trabalhar para devolver 2 vezes mais. No Brasil, o cara rouba e fica sendo sustentado com dinheiro estatal, e ainda passa na televisão os presos, as cadeias estão superlotadas. Que se arrebentem nessa superlotação. Foram eles que escolheram esse caminho, tá? Ah, mas nem todo mundo teve as mesmas oportunidades. Não interessa. Não ter as mesmas oportunidades não justifica roubo, não justifica matar ninguém, não justifica roubar celular, nada justifica, certo? Então, a gente precisa fazer isso. Denunciar, ser contra esse tipo de coisinha, mesmo que seja pequena. A gente precisa ser radical. Se você valoriza as coisas que você comprou, que você lutou para conquistar, você tem que valorizar quando alguém estiver tomando do outro. Ah, mas o cara é rico, o outro lá está roubando só um pouco. Valoriza. Porque o cara que está lá em cima que é rico, né, vamos dizer assim, que é o patrão, ele tem muita coisa para pagar também, né? Porque se não fosse esse patrão, né, que por exemplo, tem um caso,
de um cara que ele era garçom e, assim, ele guardou muito dinheiro numa época e ele tinha uma casa, ele vendeu a casa dele e ele morou dentro de um Fusca que ele tinha por 5 meses. Ele abriu um restaurante. E ele contratou 4 pessoas para trabalhar com ele, né? 4 pessoas para trabalhar com ele. E ele morava num Fusca, ele não contou para ninguém isso. E o que acontece? Os funcionários sabiam que todo final de mês eles iam receber o dinheiro. Agora, o patrão, não. Ele não sabia quanto que ia entrar. Mas o que? Ele é que estava lá proporcionando o emprego para essas pessoas. Aí chega as pessoas e dizem assim, não, está roubando do cara rico, não precisa não. É esse cara rico que está formando emprego para um monte de gente. Então o nosso país é tão absurdo que até pessoas de classe média acham normal, né, os ricos serem roubados, né, de alguma forma por empregados ou coisa nesse sentido. Você está conseguindo me compreender? Esse é o mandamento que Deus está dizendo para nós. Olha, valorize ele. Se você valorizar esse mandamento, o que você mais vai receber é a prosperidade de Deus. Se você valoriza a propriedade do outro, a sua propriedade vai ser valorizada. Se você valoriza aquilo que o outro põe o suor dele para conquistar, Deus valoriza aquilo que você põe o seu suor para conquistar. A Bíblia é isso. O que você planta, você colhe. Foi o que Paulo disse. De Deus ninguém pode zombar. Não adianta. Se você descartar o que é dos outros, pode ter certeza, o seu vai ser descartado também. Deus é justo e ele não se deixa enganar. Que Deus possa nos abençoar com mais capacidade de trabalho, de prosperidade, de conseguir obter mais coisas. Que Deus nos dê essa graça, que a gente possa conseguir construir mais patrimônio, né? E que a gente possa cada vez menos, né, passar por coisas tão cruéis como furto, roubo e esse tipo de criminalidade. Amém? Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Eu tenho certeza que essa palavra ela tem sentido para você. E eu realmente quero que você peça nesse dia de hoje, nessa noite, Senhor, eu quero que o Senhor me dê graça para valorizar patrimônio, trabalho, dinheiro. E eu quero que o Senhor me dê mais. Mas eu quero também fazer o que a sua palavra diz. Eu quero valorizar o que os outros ganham, o que os outros conquistam, o que os outros ralam para ter. Porque é isso que a sua palavra me diz. Para mim ser contra o furto, ser contra o roubo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos orar a Ti nesse dia, nessa noite. Eu quero pedir que o Espírito do Senhor possa nos visitar. Eu quero pedir que o Senhor possa trazer para as nossas vidas o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso suor. Que o Senhor, ó Deus, entregue a cada um de nós propriedades, conquistas, realizações. E que tudo isso seja uma bênção para nós, para a nossa família, para os necessitados, para a igreja, para todas as pessoas que estiverem à nossa volta. Senhor, nós queremos combater o roubo e o furto, tendo nojo desse tipo de prática em qualquer sentido, seja em baixa escala ou em longa escala. Nós precisamos ser contra até mesmo uma criança que pega um pirulito dentro de um local sem pagar. Nós devemos ser contra tudo aquilo que fere esse mandamento. Porque, ó Deus, a sua palavra diz que o Senhor é aquele que é a verdade. Satanás é a mentira. Satanás é o ladrão. Por isso está escrito ali que os maus pastores, que são dominados pelo diabo, eles vêm para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Peço que o Senhor nos abençoe e abre portas para nós, Senhor. Nós queremos ver o nosso suor ser recompensado. E nós queremos valorizar o suor do outro também. Não nos deixe depreciar alguma coisa que alguém tem. É tão triste, tão feio, quando alguém adquire alguma coisa e a gente diz, isso não foi uma boa aquisição, perdeu dinheiro, é feio, é fraco, vai quebrar. Não, Senhor, tem misericórdia. Que da nossa boca saiam boas palavras, palavras de bênção. E nós possamos, Senhor Deus, valorizar as pessoas que estão à nossa volta,
que o Senhor tire, porque, ó Deus, o furto e o roubo está muito relacionado com a inveja. É por isso que esse governo defende isso, porque eles defendem que os adolescentes têm inveja daqueles que são mais favorecidos, e eles roubam porque os mais favorecidos estão ostentando. Senhor, isso não é nenhum tipo de base para roubar. Nós sabemos disso, Senhor. E eu quero te pedir que o Senhor possa nos abençoar e possa nos ajudar. Livra-nos de sermos, ó Deus, roubados, furtados, de participarmos de qualquer coisa ilícita. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai, e que os milagres do Senhor possam nos acompanhar. Eu te agradeço muito por essa palavra, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar um minuto, a Angélica ela vai encerrar para nós. Amém. Vamos passar para as ofertas, mas antes eu gostaria de citar algo que Paulo ele nos ensina uma coisa muito importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa fé. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: E isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tomar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribua, dê aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Às vezes nós temos aquela velha impressão, né, de que achar que contribuir, ajudar, é com aquilo que não vai nos fazer falta. E aqui na carta onde Paulo ele escreve ao povo de Corinto, ele nos ensina isso. E quando nós vamos ofertar, quando nós vamos ajudar, nós precisamos fazer isso de coração, com alegria, porque Deus ele retribuirá, Deus ele dará para aquele povo. E Paulo ele nos ensina isso. E eu quero contar para vocês algo na minha vida e na vida dos Zé Carlos, que muitas vezes nós tiramos aquilo que às vezes vai fazer falta para nós, falta lá na nossa casa, mas nós ajudamos as pessoas que precisam. Às vezes a gente vê um pastor, vê outra igreja que tem menos pessoas, que está passando por dificuldade, e a gente tira do nosso para poder contribuir. Só porque a gente não faz isso para somente ajudar, só porque a gente vê uma necessidade, não. Nós fazemos isso porque a gente quer dar com alegria. E hoje eu quero encorajar você, nessa noite, que você possa contribuir da forma como Deus propôs no seu coração, mas com alegria. Porque quando nós fazemos prova com Deus, quando nós colocamos as nossas necessidades perante o Senhor, Ele atende as nossas orações. Então hoje, diferente dos outros dias, eu quero que você ore especificamente pela sua vida financeira, pelo seu trabalho, porque cada um que está aqui trabalha, se esforça, e que você nessa noite possa orar pela sua vida e dizer: Pai, eu me comprometo a ajudar com alegria. Independente do valor, independente de como seja, eu me comprometo a dar com alegria. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai retribuir na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Pai, nós queremos entregar, ó Deus, esta oração ao Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que é o Senhor quem faz todas as coisas. É o Senhor que opera milagres. É o Senhor que abençoa. Por isso, ó Deus, nesta noite eu quero orar por cada um dos meus irmãos, pelo trabalho de cada um, ó Deus, pela vida financeira de cada um, porque sabemos que cada um aqui, ó Deus, tem as suas necessidades, tem as suas dificuldades. Por isso, ó Deus, que seja o Senhor operando o milagre. Pai, nos ensina a sermos generosos com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Nos ensina, ó Deus, a dar com alegria, porque sabemos, ó Deus, que quando damos, o Senhor, ó Deus, o Senhor dá, o Senhor, ó Pai, faz transbordar sobre as nossas vidas. E por isso, nesta noite, ó Deus, eu oro, ó Pai,
com, ó Deus, a igreja, e pedimos ao Senhor que seja o Senhor, ó Deus, transbordando na vida de cada um dos teus filhos, suprindo, ó Deus, as necessidades que cada um tem colocado diante da tua presença. Ó Deus, que cada um venha ver um milagre acontecer, ó Pai, e que vidas possam testemunhar, ó Pai, quão grande é o Senhor, a fidelidade do Senhor. Nós oramos, ó Deus, e entregamos esse momento a Ti, porque cremos que o Senhor fará infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, do que tudo aquilo, ó Deus, que sonhamos, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é poderoso. Bendito seja o Senhor. Amém, glória a Deus, amém? Se você pode, o William vai passar com os envelopes, tem aqui também. Se você pode contribuir, nós já vamos orar encerrando, amém? Vamos colocar de pé. Sexta-feira, às 19h30, tem a reunião dos homens. Então, venha participar, venha congregar, venha aprender mais e ser edificado pela palavra, amém? Vamos colocar de pé. Parece que está todo mundo cansado, gente. Hoje é só quarta-feira, ainda tem quinta, sexta. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o restante da sua semana, que seja uma semana repleta de bênçãos do Senhor, amém? Pai, nós estamos aqui. Senhor, nós queremos orar e te agradecer por este culto. Pai, que a tua palavra, ó Deus, seja guardada em nossos corações. Nos ensina a praticá-la todos os dias. Nos ensina a viver a palavra do Senhor. Ó Deus, nos leve em paz para o nosso lar. Nos dê um restante de semana abençoada em tua presença. Que seja o Senhor nos livrando de todo mal. Que seja o Senhor, ó Deus, guardando a vida da nossa casa, da nossa família, ó Deus, todos os dias. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, ó Pai. Nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Está encerrado. Que Deus abençoe. Amém.